Olá, boa noite. Mais uma noite no canal Madrugada com Deus. Hoje eu tô gravando um pouquinho mais cedo porque daqui a pouco eu pretendo fazer algumas orações pelo nosso país, pelo nosso Brasil, para que Deus venha interceder por nós, pelas nossas famílias, pelas pessoas que estão precisando de oração. Sabe, esses dias assim, eu tenho refletido muito. Não gravei mais, porque esses dias eu estou sem celular, né? Como eu já havia dito, meu celular simplesmente queimou e, quer dizer, já comprei na China, né? Fiz o pedido da China para cá, mas não chegou ainda. Tô aguardando chegar. E por enquanto eu estou fazendo meus vídeos no celular do meu marido, usando o do meu marido. E hoje pela manhã hoje é domingo, dia de domingo, nosso domingo aqui na minha casa é assim bastante produtivo, né? Não vou dizer que corrido ou produtivo. Domingo de manhã a gente acorda, levanta, toma café, se arruma, vai para a escola bíblica lá da minha igreja, que começa às 8 horas, vai de 8 às 10 da manhã. Aí quando a gente sai de lá, nós vamos tomar café na casa do meu filho, que é casado, tomar café lá com ele, com a esposa dele e o filho dele. E logo depois a gente vem para casa. Às vezes a gente até almoça por lá mesmo, mas às vezes hoje foi um dos dias que a gente preferiu vir almoçar em casa mesmo. Logo depois a gente tem curso, porque eu e meu marido estamos fazendo um curso de teologia, né? Para que a gente venha se aprofundar mais na palavra do Senhor, que já estamos encerrando o curso de teologia, né? Agora em dezembro é a formatura, né, da gente. A gente vai se formar em teólogos, né? Conhecedores da palavra, mas não vai ser o bastante, porque a gente pretende fazer a extensão do curso, né, para aprofundar mais e mais o nosso conhecimento. Nós já somos formados em administração de empresas e temos como base o gerenciamento em saúde, técnico em gerenciamento em saúde, né, que é a nossa base, porque nós trabalhamos na área da saúde, né, eu e meu esposo, nós somos administrativos da saúde e precisávamos dessa base para que a gente pudesse desenvolver melhor o nosso trabalho dentro das nossas plataformas de trabalho. Com isso, por nós sermos convertidos, nós sentíamos a necessidade de ter mais conhecimento, buscar mais de Deus, porque assim a gente vê as pessoas pregando a palavra, mas a gente tem que ter conhecimento daquilo para saber se realmente é verdade tudo aquilo que a pessoa prega, se realmente está dentro do contexto, se é a palavra de Deus, para que não sejamos tão bitolados. Então eu e ele resolvemos fazer o curso de teologia, né? E aí, graças a Deus, agora em dezembro a gente vai se formar, ter a formatura e tudo. Vamos terminar o curso, concluir. Mas eu disse que a partir de janeiro, né? O professor disse que em janeiro já tem novas inscrições para quem quer
fazer a extensão do curso. Eu já disse, eu vou fazer. Ele também já disse que vai fazer, né? Porque assim, a gente não faz nada separado, a não ser trabalhar agora, né? Agora a gente trabalha separado, quer dizer, eu tô há mais de um ano afastada do trabalho, né? Por motivos de doença. E ele trabalha. E por isso a gente se afastou. Agora a gente trabalha separado. Ele trabalha num lugar e eu trabalho no outro, sendo que eu estou afastada. Mas é isso mesmo, o importante é que a gente está junto em tudo que a gente vai fazer, em tudo que a gente vai buscar. Os pensamentos são os mesmos, os objetivos são os mesmos. O que a gente busca para a nossa vida é a mesma coisa. E o que a gente quer também é a mesma coisa, né? E estamos aí na labuta, né? Mas assim, hoje eu vendo vários vídeos, porque assim, a gente vê vários vídeos do que está acontecendo no mundo. As coisas não estão fáceis, não estão ficando fáceis. A cada dia que passa, parece que você sofre uma pressão maior do mundo, que parece que lhe sufoca, né? Lhe deixa sufocado, lhe deixa entristecido, tanta barbárie que a gente vê por aí acontecendo, muitas mentiras, muita mediocridade, né? Se estiver errado, me perdoe. Pessoas medíocres. Mas a gente fecha os olhos e ora, pede a Deus para que nos dê conhecimento, sabedoria, para que a gente busque mais e mais o conhecimento de Deus. Quer dizer, conhecer um pouco de Deus, o conhecimento de Deus, não, porque o conhecimento de Deus é dele, ele não dá para ninguém. É que nem a glória dele. A glória é dele e ele não dá para ninguém, né? E ai daquele, né, que tentar roubar a sua glória, tentar roubar de Deus, porque ele é Deus. E aí a gente eu vendo que hoje foi o primeiro dia de Copa do Mundo, as pessoas eufóricas, todo mundo gritando, com paralisação em vários estados, muita gente, e até fora do país também, né, as pessoas. Mas eu fiquei pensando, será que essas pessoas, elas estão fazendo paralisação, estão em frente ao STF, estão em frente os quartéis generais, buscando pela ajuda dos homens? Mas essas pessoas, será que elas já pararam para buscar a Deus de fato e de verdade? A clamar por Deus? Porque clamar pelo homem é muito fácil, muito simples. Mas sabemos que o homem, ele nada pode fazer por nós, nem muito menos por uma nação. Então, hoje nós estávamos pensando e raciocinando, porque na Bíblia diz que Deus fala com seu povo, né? Se meu povo me ouvir, se meu povo clamar, orar e clamar, buscar minha face, eu do meu trono ouvirei e responderei. Oh, glória! Mas o povo, ele estão assim como se dormindo, colocando as suas forças no homem. Nessa noite, gente, eu venho pedir
para que nós coloquemos as nossas forças em Deus, para que nós busquemos a Deus, para que nós podemos buscar o poder de Deus, a ajuda de Deus. Porque sem Deus nada podemos, nada podemos. A situação do Brasil, ela pode mudar. Mas para isso nós temos que clamar, nós temos que buscar a Deus, nós temos que invocar a Deus, nós temos que gritar por Deus, para que Ele ouça a nossa voz, o nosso grito, o nosso clamor do trono dele, para que isso ele se levante e venha nos ajudar, venha nos socorrer. Mas eu digo mais, enquanto o homem estiver buscando pela força do homem, pela sua própria força, pela sua própria vontade, Deus não vai agir. Não é assim que Deus age. Ele diz: se meu povo clamar, se meu povo gritar, me pedir socorro, eu me levantarei e vou ao encontro deles. Mas o povo ainda não parou para pensar nessas manifestações. Gente, nós temos que nos unir. Nós temos que nos unir, buscar a face de Deus, orar. Não é que vamos parar a manifestação, não é que vamos deixar de ir para frente dos quartéis, gritar pelos homens que estão lá. Mas acima desses homens existe um Deus que pode todas as coisas. Se nós clamarmos a Deus, se nós buscarmos a face de Deus, Ele vai vir e vai nos socorrer, e vai nos resgatar, e vai tirar o Brasil dessa opressão que está passando esses dias. Nós estamos vivendo um momento de grande opressão, de grande tristeza, preocupação. Mas se clamarmos a Deus, termos fé, nós continuamos orando. Eu continuo orando, buscando a face de Deus, para que Ele venha interceder por nós, pelo nosso país, pela nossa nação, que está entregue aos inimigos. Mas é como minha mãe dizia, uma andorinha só não faz verão. Para poder fazer o verão, precisa se juntar todas as andorinhas para que o verão venha se manifestar. Então, para que Deus venha se manifestar, nós precisamos nos unir. Nós precisamos buscar a face de Deus. Nós precisamos gritar por Deus, orar, jejuar, buscar a face desse Deus. Porque Ele está pronto para nos ajudar, Ele está pronto para nos resgatar, Ele está pronto para vir interceder por nós. Assim como Ele foi com Davi, quando Saul estava perseguindo Davi, por inveja, armando ciladas contra a vida de Davi e tentando tirar a vida, porque queria matar Davi por inveja, porque Saul, ele foi eleito um rei que o povo pediu. O povo queria um rei porque o povo via que nas outras nações tinha um rei. E a nação de Israel não tinha um rei. Então o que o povo fez? O povo foi até Samuel, clamou a Samuel, pediu, implorou por um rei.
Samuel, como era profeta de Deus, consultou a Deus e Deus disse: faça o que eles estão pedindo, porque não é a ti que eles estão negando, é a mim. Porque até hoje, desde quando esse povo saiu do Egito, eu tenho sustentado esse povo. Eu não tenho deixado faltar nada para eles. Mas faça assim como eles querem. O rei, ele vai mandar, ele vai reinar sobre eles, sobre a vida deles. Um povo que era liberto, um povo que podia ir e vir, um povo que era soberano, porque Deus deu a liberdade a eles. O que esse povo queria mais? Mas eles tinham que reclamar. O povo tinha que se lamentar, porque o povo é assim. Nós somos assim, nós nunca estamos satisfeitos com nada. Nada nos satisfaz. Então Deus deu o rei que o povo tanto queria, que o povo buscava, Saul. No começo foi muito bom, porque Saul era ungido de Deus. Saul era o escolhido de Deus. O Espírito de Deus estava em Saul, estava habitando em Saul. Mas Saul, ele começou a desobedecer a Deus. Ele começou a desobedecer a Deus. Deus mandava ele fazer uma coisa de um jeito, ele ia, fazia do jeito dele, porque ele era o rei, ele era arrogante, ele era prepotente, sabe? Nós, seres humanos, nós somos assim também. Nós somos arrogantes, porque quando nós estamos numa posição melhor, nós estamos num cargo melhor, nós estamos num momento... Não que isso seja errado, não é. Muitas vezes somos arrogantes. Então, Saul, porque era rei, ele deixou a prepotência, a arrogância tomar de conta do coração dele. E foi o que mais Deus pediu a ele, para que ele não deixasse que o ouro e a prata tomasse de conta do coração dele. Mas ele não foi obediente a Deus, ele não obedeceu. Então Deus viu em outro um coração bom, um coração puro, a obediência, porque é o que Deus quer de nós, é a obediência. Que nós sejamos obedientes em tudo, obedecer a Deus em tudo. Porque hoje nós vivemos uma vida moderna, nós temos que viver conforme... Não, nós não temos que viver conforme o mundo, não. Nós temos que viver conforme a palavra de Deus. Nós temos que viver conforme o que está escrito na palavra, o que está escrito na Bíblia. É a obediência, é obedecer o que está na palavra. Então, por conta da sua arrogância, né? Deus ungiu outro, né? Achou outro de coração puro, de coração bom. E assim Saul descobriu, né? Deus ungiu Davi, né? Porque viu em Davi um coração bom, um coração puro, um coração contrido a ele, obediente a ele. E aí, o que acontece? Saul se deixa se levar pela inveja, porque Deus havia ungido outro. O Espírito de Deus que habitava em Saul saiu, simplesmente deixou ele e foi habitar em Davi. Porque o Espírito de Deus, ele é assim, ele habita onde há o bem.
onde há obediência. Aonde a obediência está, o Espírito de Deus habita. E aí Saul começou a perseguir Davi. Eu não ia nem falar nessa história hoje. Eu não ia falar sobre isso. Eu ia falar era sobre Mateus. Eu ia falar sobre Mateus 4, né? O raciocínio hoje. Mas agora me veio essa palavra para falar isso, né? Então o que aconteceu? Saul começou a oprimir aquela cidade pela inveja dele, pelo desespero dele, pela vontade dele de matar Davi. Porque Saul, ele queria matar Davi, porque ele achava que matando Davi, o reinado estava salvo. E outra, ele achava que o reinado era dele. O reinado não era dele, o reinado era de Deus. Era não, o reinado é de Deus. É Deus que escolhe. É Deus que escolhe o seu ungido. É Deus que escolhe quem deve governar. O homem é que faz as más escolhas, é que faz as péssimas escolhas para a sua vida e depois tem que arcar com as suas consequências dos seus erros. Porque quando nós erramos, nós pecamos, nós somos perdoados do nosso pecado. Mas nós temos que arcar com as consequências do nosso pecado, do nosso erro. Não vá pensar porque Deus lhe perdoou que você não vai pagar pelo seu pecado, pela consequência do seu pecado, do seu erro. Você vai ter que pagar, você vai ter que amargar o seu pecado, o seu erro. Sabe? Então, por conta disso, Saul começou a perseguir. E todos aqueles que se colocavam a favor de Davi, Saul matava. Saul mandou matar uma escola de profeta inteira, com mais de 100 profetas. Ele mandou matar a todos. Porque o profeta Davi tinha passado lá na escola dos profetas, estava com fome, pediu pão porque Davi estava se escondendo de Saul, estava fugindo de Saul, porque Saul queria matá-lo, queria destruir a sua vida. Eu sempre falo nessa história de Saul e de Davi, porque essa é uma das histórias da Bíblia que me chama muita atenção, sabe? Me chama muita atenção que muitas vezes, quando eu vejo a arrogância do ser humano, quando eu vejo a perseguição do ser humano, quando eu vejo a prepotência do ser humano, eu me lembro de Saul. É uma das histórias da Bíblia que mais me chama a atenção. É a história de Saul. Sabe, a 1 Samuel, 1 e 2 Samuel. Então, Saul, olha o pecado de Saul. Mandou matar a escola de profeta inteira. Porque Davi estava com fome, estava fugindo de Saul. Passou na escola dos profetas, pediu pão e água. E o profeta deu pão e água, porque era um papel deles lá, ajudar a quem precisava. A quem chegava lá com fome, eles davam de comer. Quem chegava com sede, eles davam de beber. Se chegasse nu, eles davam de vestir. E foi o que o profeta fez. Deu de comer
deu de beber para Davi, pegou a espada de Davi, porque de Golias, né? Desculpa, porque eu tô com um problema seríssimo de esquecimento. Tô até fazendo tratamento, tomando medicamentos. Mas enfim, conversou bastante com Davi, explicou para ele, né? Falou de Deus para ele. E Davi se recusava a perseguir o rei Saul, porque o rei Saul, ele era ungido de Deus. E Davi sempre dizia que se Saul tivesse de morrer, não seria pelas mãos dele. Não seria, de forma alguma. Ele não estava ali para tirar a vida de um ungido de Deus. Então, Davi estava sem nenhuma arma. A única arma que ele tinha era a harpa dele. O profeta deu a espada que havia sido de Golias, né? Que o próprio Davi tinha usado para matar, aliás, arrancar a cabeça do Golias fora, porque ele matou com a pedra, né? Golias, uma pedrada. Mas para arrancar a cabeça ele usou a espada, né? Para levar para o rei Saul. Mas Davi, ele era um homem que orava. Ele era um homem que orava. Ele era um homem temente a Deus. Então a nação de Israel, ela sofreu, ela padeceu pela má escolha que ela fez, porque ela queria um rei. O rei que foi escolhido foi o rei Saul. E enquanto ele reinou, enquanto ele foi um rei muito mau. Ele foi mau até para a própria família dele. Teve não sei quantas concubinas, não me recordo direito aqui na história, mas eu vou procurar me aprofundar mais sobre essa história para da próxima vez que eu vou falar eu passar os detalhes. Teve não sei quantas concubinas, filhos com concubinas, que hoje, trazendo para hoje, para os dias atuais, são as amantes dos homens casados. Levava para dentro de casa para morar junto com a esposa dele, a esposa casada dele, casada. Os filhos que ele teve com a esposa dele, levava para dentro de casa para morar junto com a esposa e os filhos dele. Teve filho com as concubinas. Davi fez assim coisas terríveis, terríveis. E Deus, ele é assim. Ele age, ele não é um Deus intrometido, não, metido, que chega invadindo a sua vida, a sua casa. Não, ele deixa você fazer, você tem livre-arbítrio para você fazer as suas escolhas. Agora saiba que tudo tem seu preço. Tudo tem seu preço. E aí, com isso, passou a perseguir Davi. Davi vivia se escondendo nas cavernas, né? Foi pedir abrigo lá aos outros reis das outras cidades para esconder os pais dele, para poder deixar os pais dele em segurança. Mais de 400 homens saíram da guarnição de Saul para seguir Davi. E foram. Saul teve uma morte muito triste, porque a cidade dele foi invadida, né? Ele já estava, Deus já tinha mesmo lavado as mãos com ele, como diz a história, né? Ele já estava vivendo mesmo conforme, do jeito que ele queria, do jeito que como diz um amigo meu, calça apertada queria,
né? Ele já estava vivendo conforme o calça apertada queria, né? O diabo. E fez muitas maldades, muitas atrocidades. Matou muitas pessoas inocentes, derramou muito sangue inocente das pessoas. Ao invés dele cuidar da cidade, ser um bom rei, ele procurou foi se vingar das pessoas. Vingança era o nome dele. A quem acolhia Davi, ele ia lá e mandava matar. Os soldados que saíram da guarnição dele e foram para o lado de Davi, ele mandou matar famílias inteiras desses soldados que foram atrás de Davi, para ficar do lado de Davi. Mandou matar a família, pai, mãe, irmã, esposa, filhos. Um homem totalmente sem coração. Um homem totalmente repugnante, aquele tipo de gente repugnante. Mas, assim, ele teve o fim que ele mesmo procurou. Mas por que Saul reinou? Porque o povo escolheu Saul para reinar. O povo queria um rei. Em nenhum momento o povo se ajoelhou e consultou a Deus o que devia fazer. O que Deus queria? Perguntou a Deus: Senhor, o que o Senhor quer? Porque Deus, ele na nossa intimidade, lá no mais profundo do nosso íntimo, ele fala com a gente. Ele traz respostas para as nossas perguntas. Ele tira as nossas dúvidas. Mas o povo estava cego. Estava cego. Escolheu Saul, né, para reinar. E foi um governo desastroso. Desastroso. Acabou com a cidade. Acabou com muitas vidas. Acabou com muitas famílias, sabe? Trazendo para os dias de hoje, as pessoas estão aí felizes. Algumas estão muito felizes porque conseguiram trazer de volta, como é que se diz? Um cidadão para o governo. Vamos chamar assim de cidadão, que de cidadão ele não tem nada. Ele não é cidadão, não. Conseguiram trazer de volta um cidadão que já foi preso, condenado, julgado. Ele é julgado, condenado. Mas as pessoas gritavam pelo nome dele. Barrabás, Barrabás, Barrabás. E Barrabás foi eleito. Foi eleito. Sabe assim, quando você está em meio à guerra e que um míssil é lançado numa cidade, quando aquele míssil cai, ele não escolhe a quem ele vai matar. Ali ele explode em meio aos bons e aos ruins. Assim, eu não estou profetizando porque eu não sou profetisa, eu não sou profeta, eu não sou diaconisa, eu não sou pastora, eu estou apenas fazendo a colocação do meu ponto de vista, do que eu penso, do que eu acho, porque é tipo aquela coisa, o olhar de águia. A águia, quando ela tá em cima, ela vê tudo, ela tem uma visão ampla de tudo do que tá embaixo.
né? Ela vê tudo. Vê melhor do que quem está embaixo. Mas assim, as previsões, o que a gente vê, previsão não, que eu não acredito nisso. O que a gente vê e sente para daqui a alguns anos no nosso país é um país de destruição. Um país de destruição. Pela escolha de algumas pessoas, pela escolha de escolhas erradas de algumas pessoas, né? Então isso é uma coisa que vai afetar muita gente, a todos. E Deus é assim, Ele permite que as coisas aconteçam. Ele permite que você passe por aquilo. Mas é aquela coisa que eu sempre digo. Nós somos um país que ora, nós somos um país que buscamos a Deus, mas o povo está cego na rua. O povo está na rua, está cego. Não vai ser as forças especiais, não vai ser o comando geral que vai nos salvar dessa triste escolha que foi feita, desse futuro triste. Só quem tem o poder para nos salvar é Deus. Então, gente, vamos nos voltar para Deus. Vamos passar esse vídeo mais para frente, levar para frente. Vamos pedir às pessoas para que orem mais, que se junte para buscar a Deus. Porque é como Deus diz, se buscarmos a Ele, se orarmos para Ele, Ele tem poder para nos livrar desse destino cruel que está aí por vir para nós. Deus, Ele não está dormindo, não. Deus, Ele é o mesmo de ontem, do passado. Ele é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Deus tem todo o poder. Ele tem poder para libertar, para salvar, para curar, para fazer o impossível se Ele quiser. Desde que nós nos voltemos para Ele, nos voltemos para Jesus Cristo, clamamos a Ele de corpo e alma e coração, nos derramarmos aos pés dEle, nos jogar aos pés dEle, buscar a face de Deus, buscar a sua face, buscar a sua intercessão, porque só Deus pode nos salvar, só Ele tem a salvação para nós, só Ele tem a libertação para nós. Não adianta nós irmos atrás de forças armadas, não adianta nós irmos atrás de seu fulano, seu cicrano, seu beltrano, não. Nós temos que nos juntar, nos unir força. Ir atrás de Deus, buscar a face de Deus, nos humilhar. Porque Ele disse, se meu povo se humilhar e buscar a minha face, eu responderei. Então chegou a hora de nós nos humilharmos a Deus. Vamos nos juntar, vamos nos humilhar. Buscar a face desse Deus que está aí, pronto para nos salvar, nos resgatar, nos tirar dessa situação ao qual muita gente nos colocou, sabe? Nos tirar desse presídio, sabe? O apóstolo Paulo, ele foi preso numa cadeia, foi chicoteado.
e ele e Pedro, os dois. E eles não sabiam o que fazer. Paulo dizia que estava doendo, que não sabia mais o que fazer. Mas quando os dois resolveram buscar a face de Deus, se humilhar, se jogar aos pés de Deus, buscar a face de Deus, orar e buscar a face do Senhor, Deus arrebentou todas as correntes e cadeados daquela prisão e livrou eles do cativeiro. Sabe? Quando o povo lá no Egito estava escravizado, sendo chicoteado, humilhado, pisado, chamados de vermes, de piolhos, sabe? Hebreus nojentos, hebreus podres. Mas no dia que um único homem juntou várias pessoas na casa dele, que juntou a comunidade toda, que todo mundo se humilhou, se jogou aos pés do Senhor, se humilhou, orou, buscou a face de Deus, Deus enviou uma pessoa para libertar eles do Egito, que foi Moisés. Deus enviou o libertador para libertar eles, e eles passaram por dentro do mar a pés seco, a pés enxuto. E Deus destruiu Faraó com seus cavaleiros e suas carroças e seus cavalos. Não sobrou nada, nada. Tiveram que recomeçar o Egito novamente. Trazer mão de obra, pagar, porque os hebreus trabalhavam como escravos, sem receber nada, não tinha direito a nada. Daí, quando os hebreus saíram, os egípcios tiveram que contratar mão de obra e pagar pelo serviço que foi feito. Da mesma forma foi Josué, para atravessar o Rio Jordão. A dificuldade para atravessar o Rio Jordão. O inimigo lá atrás deles, oprimindo Josué, oprimindo ele. Dizendo que eles não iam conseguir passar o Rio Jordão. Mas Josué se derramou aos pés do Senhor, clamou ao Senhor. E o Rio Jordão se abriu e eles passaram. Passaram a pés enxutos. As muralhas de Jericó derrubaram só ao som de trombetas. Ao som de trombetas. Porque ninguém acreditava, os incrédulos. Da cidade foi salva só uma única mulher dessa cidade, de Jericó, que foi Raabe. A única mulher que foi salva lá, com sua família, né? Ela era uma prostituta, mas que se converteu a Deus, que ajudou. Então, o povo hoje não quer mais se render aos pés de Deus, não quer mais buscar a face de Deus. Vamos nos render a Deus, buscar a face de Deus, nos rasgar diante de Deus, porque eu tenho certeza que Deus, Ele vai nos salvar, Ele vai nos tirar do cativeiro, Ele vai nos livrar dessa aflição ao qual os incrédulos nos colocaram, dessa situação. Vai nos livrar de Faraó, vai nos livrar do Rio Jordão, vai fazer nós atravessarmos o mar a pé enxutos. Deus, se nós nos voltarmos para Deus hoje, nos orar, buscar a face de Deus,
Deus vai derrubar essa muralha. Deus vai sacudir o inferno, estremecer, mostrar para Satanás que ele não é nada, que ele não pode nada, que ele já está vencido. Que ele já está vencido. Que ele não tem poder sobre a nossa vida. Satanás não tem poder sobre a nossa vida, nem sobre a nossa nação, nem sobre a nossa casa, nem sobre a nossa família, nem o nosso casamento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Para isso nós precisamos buscar a face de Deus. Buscar o Jesus que foi crucificado naquela cruz, que derramou o seu sangue para nos resgatar do inferno, nos resgatar das mãos de Satanás. Buscar esse Jesus que todo dia está de braços abertos, nos esperando para nos salvar, para nos resgatar. E digo mais, muita gente esquece desse Jesus que sacrificou a sua vida, porque ele estava na glória dele. Se ele fosse outro, um ingrato, ele não estava nem aí para quem fosse para o inferno se perdesse. Mas ele resolveu vir aqui nessa terra. Resolveu vir nessa terra. Deu a sua vida, derramou seu sangue para nos salvar, para nos lavar, nos remir do pecado. Nos remir do pecado, para que sejamos salvos, para que possamos chegar até o céu, chegar até Deus e alcançar a coroa que está lá pronta para nós. Então, nesses dias nós precisamos buscar força em Deus, não é no homem, não. O homem, não devemos confiar no homem, porque o homem é falho. O homem é falho, o homem é falso, o homem é enganador e Deus não. Quando Deus diz, eu faço, eu vou fazer, Ele faz. Ele faz. Ele não é Deus de mentira. Ele não é Deus que vai lhe enganar, que vai lhe dizer, não, vem, eu vou fazer para ti. Conversinha mole de homem. Então, nesses dias nós precisamos nos voltar para Deus, buscar a face de Deus, nos rasgar, entrar para o nosso quarto, o quarto de oração. O quarto de oração. Nós precisamos ter um quarto de oração, para que possamos buscar a face desse Deus, para que esse Deus venha nos salvar, nos resgatar, nos tirar dessa situação, dessa nuvem negra que está sobre a nossa nação, salvar a nossa nação, para que possamos viver em paz até a volta dele ou até o dia em que nós vivermos e partirmos para a morte. Sabe, a presença de Deus, ela é muito importante na nossa vida. Sabe, cada dia. Tem dia que meu coração, ele tá apertado. Tem dia que eu não sinto vontade nem de me levantar da cama, sabe? Mas eu busco força em Deus. Eu boto um louvor, eu leio a Bíblia, eu leio uma revista bíblica, sabe? Eu procuro conversar com alguém crente como eu, crente igual a eu, porque eu não vou conversar com uma pessoa incrédula. Eu não vou contar meus problemas para uma pessoa incrédula. Eu vou contar meu problema
Aliás, nesses últimos anos, a única pessoa que eu conto meus problemas, que sabe dos meus problemas, que sabe das minhas dificuldades, é Deus e meu marido. Somente eles dois. Porque eu não conto a minha vida pra ninguém, eu não conto meus problemas pra ninguém. Meu marido sabe de todos os meus problemas, das minhas dificuldades. Somente essas duas pessoas que sabem. Deus e meu marido. Porque não adianta eu ir contar meu problema pra uma pessoa que não vai resolver. Eu conto para Deus, porque eu contando para Deus, Ele ouve o meu problema. E além dele ouvir, Ele ainda vai resolver meu problema. Então nessa noite, vamos nos voltar para Jesus. Vamos nos rasgar, nos entregar nossa vida para Jesus. Buscar a face desse Deus. Não adianta estarmos na frente de quartel, fazendo multidões. Não que isso seja errado, tá certo. Nós temos que nos unir. Nós temos que nos juntar para lutarmos pelos nossos direitos. Mas acima de tudo, nós temos que buscar a face de Deus. Nós temos que orar pelo Espírito Santo. Nós temos que pedir a Deus para que Ele venha intervir nessa situação que nós estamos passando. Nessa dificuldade que nós estamos passando. Que o nosso país está passando. Sabe, muitos quando verem esse vídeo vão achar... sério. É conversa de crente, é doida. Sou doida mesmo, eu sou doida. Doida por Jesus, pela palavra de Jesus. Porque Jesus salva. Jesus salva, Ele resgata. Sabe? E eu quero esse Jesus todo dia para mim, todo dia na minha vida. Eu quero esse Jesus para mim. Então... vamos nos unir mais. Vamos para frente. Vamos fazer passeatas. Vamos para frente dos quartéis, todo mundo. Vamos buscar. Mas antes disso, antes de buscar lá a força do homem, vamos buscar a força de Deus. Vamos pedir, Senhor, vai à nossa frente. Nos guia. Seja o nosso guia. Moisés, quando passou o mar vermelho, o mar com aquela multidão de gente, que quando eles estavam lá, né, que o povo começou a reclamar, dizer que queria voltar para o Egito, que no Egito era melhor do que no deserto, que Deus disse que não ia mais com eles, né? Deus se revoltou lá com aquele povo. Moisés disse, Senhor, pois eu não vou. Se tu não for na minha frente, se tu não for comigo, se a tua presença não estiver comigo, sozinho eu não vou. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia daquele povo, tem misericórdia, Senhor, perdoa eles, eles não sabem o que fazem, eles são loucos. Eles são loucos. E Deus se voltou novamente. A Bíblia fala que por causa de um justo, Deus livrou uma cidade inteira. E Deus, Ele tem poder para livrar o nosso país por conta de muitos justos que tem. Justos que oram, que se rasgam na presença do Senhor. Que buscam a face do Senhor. Sabe, vamos largar o pecado. Vamos deixar a desobediência para lá. Vamos deixar que quem quiser viver no pecado, nós estamos aqui para salvar, para ajudar a salvar a alma, ganhar almas para o Senhor. Mas muitos não querem. Muitos não querem saber de Deus e a gente não pode obrigar, não.
A gente não pode obrigar, não. A gente fala de Jesus, a gente diz que Jesus salva. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que sem Jesus nós não vamos chegar a Deus, nós não vamos alcançar a coroa, a salvação. Mas muitos fazem rir, debochar. Então, a gente não pode obrigar, não, assim como Deus não nos obriga a aceitá-lo nas nossas vidas, nós não podemos também obrigar ninguém a querer Deus, enfiar Deus de garganta abaixo. Porque tu tem que querer Deus, tu tem que ler a Bíblia, tu tem que ver essa palavra aqui, tu tem que escutar. Não, não é assim não. Não. Nessa noite eu sei que minhas palavras foram muito duras, muito bruscas, mas é a verdade, eu falei o que eu estou sentindo. Eu não ia falar sobre isso, hoje, como eu falei lá no começo. Eu ia falar um texto aqui sobre Mateus 4. Se você tiver interesse, depois você abra, se você tiver uma Bíblia, abra a sua Bíblia, leia o texto de Mateus 4. Mateus 4, leia. Esse era o texto que eu ia ler agora à noite, que eu ia refletir agora à noite. Mas, de repente me veio essas palavras no meu coração para que eu falasse. Sabe, Jesus, Ele está pronto para nos receber. Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso Senhor. Sem Ele, nós não podemos nada. Nós não podemos nada. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa joia preciosa, que nós devemos amar todo dia, guardá-lo com zelo no nosso coração, guardar Jesus no nosso coração com zelo, com cuidado. Sabe aquela taça de cristal que você tem cuidado em casa para não quebrar? Pois do mesmo jeito, vamos guardar ele com zelo, com cuidado, amar ele, cuidar para que ele nunca nos deixe. E volto a dizer, vamos nos unir, mas vamos nos unir inteligentemente. Não vamos buscar força no homem, porque o homem, ele não pode fazer nada por nós. Vamos nos unir, mas vamos buscar a face de Deus. Vamos pedir socorro a Deus. Vamos pedir a Deus para que Ele venha interceder por nós, para que Ele venha nos salvar, para que Ele venha nos resgatar, nos tirar desse poço onde nós fomos jogados. Sabe? Ele venha nos salvar. Sabe, nessa noite, eu vou encerrando por aqui. Agradeço a paciência de todos. Agradeço por Deus ter me permitido mais uma vez a falar sobre isso que deveria ter sido falado. E nessa noite que o Senhor venha trazer paz a todas as famílias. Que a luz do Senhor venha sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Que a luz e o brilho do Senhor venha resplandecer sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos caminhos, que o Senhor possa ir à nossa frente aonde nós formos, que Ele venha abençoar,
que Ele venha nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o mal. Que o Senhor venha guardar a nossa família, a nossa casa. E que o Senhor venha nos temperar. Venha nos temperar com fé, com luz, com sabedoria, com paciência, com eficácia, com coragem, sabe? Com mansidão, para que estejamos preparados para a volta de Jesus. Porque Jesus está voltando. Quando Ele voltar, Ele vai levar a sua igreja. Viu? Então, nessa noite, que Deus abençoe a todos. Que todos venham ter uma noite de paz e tranquilidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. E até uma próxima vez. Espero que meu celular já tenha chegado. Com fé em Deus para gravar mais e mais vídeos. Falar mais de Jesus. Levar mais a palavra do Senhor. Até os confins dessa terra. Até longe. Até onde Deus quiser levar. Até onde Ele quiser levar. Amém e amém.